Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Oh, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que este é meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, Perdas das pessoas amadas, Mortes prematuras. Item 21, Sansão, Paris, 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos, cheios de decepções. Para aqueles que são úteis, leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda sua alegria. Esse item 21, como o próprio título sugere, ele fala sobre as mortes prematuras, o desencarne de irmãos na mais tenra idade. E quem escreveu essa instrução foi o espírito de Sansão, não aquele Sansão do Velho Testamento, das longas madeixas cuja força derivavam delas. Não é esse. É um bem mais atual. Na realidade, tão mais atual que ele foi contemporâneo de Allan Kardec. E é o próprio Allan Kardec que fala na Revista Espírita de maio e de junho de 1862 sobre esse contemporâneo dele. Francês, Sanson, na pronúncia correta, ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris, juntamente com Allan Kardec.
E é necessário que se faça esse registro, pois 2 anos antes do seu desencarne, ele, ainda como presidente da Sociedade Espírita, ele procura Kardec e faz um pedido. Ele pede, como ele já sabia, ele intuía que a sua morte se aproximava, o seu desencarne se aproximava, ele pede para Kardec que tão logo haja o desencarne, que ele passe, que ele retorne para o mundo espiritual, que ele seja evocado, ou seja, para que ele mesmo possa, como membro da Sociedade Espírita, do além-túmulo, continuar auxiliando e sendo uma prova das manifestações dos irmãos desencarnados. Kardec atende o pedido dele, logo após o desencarne, não antes dele ter passado por uma prova muito difícil. No dia do enterro dele, assim como prometido, Kardec invoca e ele, através de um outro companheiro da Sociedade Espírita, se manifesta e relata que apenas 8 horas após o seu desenlace, ele já tinha retomado a consciência do que havia acontecido e que ele tinha partido para o mundo espiritual. Por que toda essa preleção e toda essa introdução? Para provar que Samson tem propriedade no que a gente vai dissertar ou tentar analisar daqui para frente. Ele coloca que durante todo o tempo que ele esteve sofrendo, até chegar ao desenlace, até chegar ao desencarne, ele usou a fé e a doutrina espírita para poder nortear sua vida. E uma das primeiras palavras que ele profere, ele se manifesta através desse irmão, ele diz que ele pôde, naquele momento, comprovar que a morte era o renascimento, que o espírito dele estava renascendo e que era a libertação. Ele utilizou a fé na doutrina para poder se manifestar e para poder comprovar que a morte física apenas é uma passagem para o retorno à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, com esse primeiro parágrafo, em que há uma interpretação completamente diferente de uma morte prematura, em que num primeiro momento a maioria de nós acha que há injustiça, que uma pessoa, que um jovem na flor da idade, com toda a vida pela frente, com todo um futuro a ser percorrido, seria uma grande injustiça do nosso Pai levá-lo, deixando os seus entes queridos, os seus amigos, sem a convivência daquela pessoa. Nessa mesma instrução, Samson pergunta: que futuro é esse que nos referimos, quando achamos que a passagem de um jovem é injustiça? Nós estamos nos referindo a simplesmente esse limite, esse espaço-tempo pequeno que nós temos como encarnado? Nós não estamos vendo, nos vislumbrando essa vida que nós temos eterna no além-túmulo, no retorno à pátria espiritual. Aí ele questiona, quando nós achamos que há injustiça, ele questiona: é justamente essa a falha do nosso julgamento, ficarmos limitados a esse pequeno espaço-tempo, quando a vida é eterna. Ele pede para que nós nos ponhamos acima dessa visão parca da matéria e que vejamos toda a amplitude da eternidade que o nosso Pai nos oferece. Ele também coloca a questão de que, mediante essa análise que nós fizemos da injustiça, ele pergunta se nós não paramos para pensar se esse mal momentâneo, se não seria uma benesse. Em que sentido? Nós não sabemos o que estava predestinado, qual era a linha de vida que esse jovem tinha a percorrer. Ele não estaria sendo, ao contrário de injustiçado, culpado de mazelas na vida terrena? Seus pais não estariam sendo culpados de um sofrimento, de ver esse filho sofrendo, de ver esse filho passando por privações?
Nós não sabemos o que cabe para cada um, o que nos está predestinado. Sim, nós temos o livre-arbítrio, mas nós também temos um roteiro a ser seguido. Todos nós sabemos disso. Em função de atitudes pretéritas ou de escolhas que nós fizemos no planejamento da nossa existência. Então, nós pegamos essa parca, esse pequeno pedaço e avaliamos toda uma criação. É necessário que a gente tenha essa visão ampliada, porque se nós acreditamos que nós somos eternos, nós temos que saber que nada na programação feita pelo plano astral é injusta, principalmente no que tange ao nosso Pai Maior. Então é necessário que a gente, respeitando a dor da saudade, porque todos nós sabemos o quanto a presença física de um ente querido, de um amigo, principalmente na mais tenra idade, quando corporeamente nós temos pouco tempo de convivência, o quanto é dolorido. Mas é necessário. Voltamos às passagens que nós já estudamos até aqui. Bem-aventurados os aflitos. Essa é uma aflição que nós temos que desenvolver paciência e resignação e ampliar nossa visão de compreensão. Inclusive, na questão, na parte 4 do Livro dos Espíritos, das penas e gozo terrestres, parte 4, perda dos entes queridos, que a questão 936 corrobora exatamente com essa opinião de Sanson, com essa manifestação. Pergunta 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com eles. Mais adiante, pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos facultam manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as atribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se a tivermos suportados corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como doente que sofre se felicita, quando curado por haver se submetido a um tratamento doloroso. É exatamente o que Sanson nos diz nessa comunicação, que nós saibamos protelar essa satisfação do encontro. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós ainda ocupamos para poder reencarnar corpos densos. E sabemos todos o quanto a presença física dos nossos queridos, dos nossos amigos, ainda nos é cara. De forma alguma, nem no texto da Instrução dos Espíritos, nem na análise que se faz em cima dela, de forma alguma, se diz que nós não vamos sofrer, nós vamos nos sentir saudade dos nossos entes queridos. Isso não é humanamente possível. Mas o que nós falamos é num sofrimento esclarecido, num sofrimento resignado. E no último parágrafo, o Espírito de Sanson faz um chamamento a nós espíritas, que essa dor inconsolável, ela pode ser compreendida para pessoas que não têm acesso à doutrina e à compreensão que a doutrina nos oferece da vida futura. E aí, mais especificamente,
ele se dirige às mães espíritas, a nós espíritas e mais especificamente às mães espíritas, dizendo que nós temos a bênção de ter o conhecimento, se não fisicamente os seus filhos estarão ao seu lado, os seus corpos fluídicos, os seus perispíritos estarão próximos, emanando e recebendo energia de amor, energia de compaixão, energia de caridade. Então, que essas bênçãos, através dessa troca de energia, nós estejamos abertos, porque se nós estivermos fechados no nosso sofrimento, não estivermos resignados com a dor, não será possível que esse intercâmbio, essa sintonia se estabeleça. É dessa forma que nós vamos aplicar o Evangelho e as benesses que a doutrina nos traz. Que nós saibamos aproveitar essa bênção que é termos contato com a doutrina nessa vida, termos esse esclarecimento, sabermos que pode não ser no momento, mas que o momento do reencontro se dará. Se não agora, mais tarde. Tirarmos esperança, tirarmos conforto da nossa doutrina. É isso que os espíritos vêm do plano superior nos informar. E coincidentemente, um texto que foi escrito em 1863 vem exatamente agora, 2021, no momento que a nossa nação, que o mundo passou por uma pandemia e nós tivemos muitas perdas, as pessoas sofreram diretamente no seio das suas famílias, e mais especificamente no nosso país, quando há 2 semanas atrás, uma mulher de grande destaque, uma artista, na flor da idade, aos 26 anos, faz uma passagem de uma forma abrupta e nós temos que conviver com a perda. Por acaso, para nossa compreensão, nós iríamos achar que Deus tirou essa mulher da nossa convivência, essa cantora, como forma de castigo? Absolutamente. É que uma pessoa com aquela personalidade, com as benesses que ela trouxe, com a representatividade que ela tinha junto ao setor feminino, com a generosidade que se ficou sabendo, porque a verdadeira generosidade é feita em silêncio, só depois do seu desencarne, é mais do que compreensível que esse espírito de tão alto conceito junto ao Pai e de tão fundo, caridoso, tivesse completado a sua missão. Não foi por castigo. Ela brilhou, ela teve o seu tempo, ela trouxe a mensagem, ela consolou inúmeras mulheres e cumpriu a sua missão, retornou. Então, que nós saibamos, ao contrário, ser gratos por termos contato com esse espírito tão benemerente que ela foi, trazendo a sua arte, dividindo com todos nós, e ela retorna para o Pai, porque a sua missão estava cumprida. Na obra Renovando Atitudes, o Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele nos fala que, através da evolução da ciência, mais especificamente da biologia, que cada vez é mais comprovado que o nascer e o morrer fazem parte de uma lei natural da natureza. E nós somos parte integrante dessa natureza. E que nós ainda continuamos negando ou vendo a morte como uma coisa antinatural, como algo, um processo antinatural. É um processo doloroso, é o processo mais doloroso que o ser humano pode passar, dependendo do grau de proximidade que tinha com os espíritos afins que ele perde, que ele venha porventura perder. Mas é justamente aí que nós somos colocados à prova. Nós somos convidados a profunda reflexão sobre a nossa fé, sobre o quanto nós somos provados de tirar força, de realmente tirar força dessa fé e dos esclarecimentos. É necessário que nós tenhamos o desapego de deixar partir, de saber que para aquele ente que padece de uma doença ou alguma outra aflição, que se ele voltar para a pátria espiritual e deixar de sofrer no corpo físico,
físico, aquilo pode ser mais benéfico do que ele ficar ao nosso lado sofrendo. Então, nós temos que sair de nós e pensarmos no outro primeiramente. Esse é o verdadeiro significado do amor e da fé. Nós, novamente, voltamos a repetir. Respeitamos, estamos encarnados e sabemos o quanto a partida de um filho, de um esposo, de um amigo, de um sobrinho, pode ser devastador, mas que após aquele período de luto, de separação, nós tenhamos a consciência que iremos nos reencontrar, que a vida continua, que esse ente querido estará próximo e sujeito às nossas energias. Se nós nos levarmos em oração e desejarmos e pedirmos a espiritualidade maior que abrace esse ser querido em seu seio e que ele receba, que seja recebido com os irmãos de resgate ou de uma colônia, ou que ele esteja simplesmente num local em que ele seja acolhido como ele esteve acolhido quando esteve entre nós, é completamente diferente das energias que nós emanarmos e não ficarmos resignados e chorando e achando que foi uma injustiça. Sofremos desse lado de forma contínua e o nosso ente querido sofre de lá. Então é necessário que haja uma razoabilidade, que nós saibamos que isso é um processo, que o corpo carnal vai ter um início, vai ter uma vida e vai ter um final, e que nós transmutemos esse conceito de finitude da matéria. O amor nunca se extingue. O verdadeiro amor é eterno, e que ele sirva de consolo no momento da partida de um irmão, de resignação e de esperança no reencontro algum dia na eternidade. Que assim seja. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.